Shalom, shalom, escolhidos de Deus, espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que a paz do Senhor esteja sobre ela e que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus e graças a Deus. Entenda, é momento de foco, é momento de declarar coisas boas, profetizar sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus filhos, sobre sua vida sentimental, sobre sua vida espiritual, sobre sua vida financeira. Profetize coisas boas, bênçãos, né? Não murmure, não reclame. Deus sabe trabalhar, Deus sabe o momento certo de todas as coisas. Então, só profetize, declare, tenha fé, né? Retire pensamentos negativos da mente, né? Repreenda no nome de Jesus, né? Por isso é batalha espiritual na mente. Então, a gente tem que estar atento o tempo todo. Então não é momento de desistir, mas de entender, ter maturidade e discernimento daquilo que o Senhor, do que está acontecendo na nossa vida e a gente não está entendendo na nossa mente, no nosso emocional. Em nome de Jesus, olha a palavra que o Espírito Santo me direcionou para falar aqui com vocês. Provérbios capítulo 24, versículo 10. Olha o que diz. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Isso na versão NTLH. Olha o que diz na versão Almeida Revista Atualizada. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Glória a Deus. O que entende sobre esse versículo? Jesus quer te dar maturidade espiritual para você saber lidar com as situações confiando em Deus, tendo fé, acreditando, né? A gente entende que a gente contar as nossas coisas, problemas para as pessoas, não vai poder ajudar, não vai resolver. Então, porque chega na frente de uma pessoa, já começa a soltar o que está acontecendo, as lutas, choro, murmuração. Ai, porque eu tô passando por luta. Ai, porque por isso e aquilo. Todo mundo passa por luta. Todo mundo passa dificuldade, momentos difíceis. Só que nós temos que andar por fé. Quem anda por fé não fica falando do problema. Porque quanto mais você fala do problema, mais você dá força a ele. Mais ele aumenta. Agora, quando você deixa de falar e declara coisas boas sobre ele, palavras de fé, você enfraquece ele. Então, você não está entendendo o que está acontecendo com você, coisas negativas, pessoas, né, ao seu redor dando força, aumentando ainda mais o problema, é porque você está falando demais. Porque em vez de você se humilhar aos pés do Senhor, buscar no Senhor, buscar o discernimento, ler a palavra, você fica falando para as pessoas. Pessoas que não vão ajudar, pessoas incrédulas, né? Às vezes nem uma pessoa que é de Deus, mas uma pessoa que está fora. Vai adiantar você falar problemas para as pessoas que não podem resolver, que o único que resolve qualquer problema é o nosso Senhor, é o nosso Pai, é Deus. É Deus quem faz o milagre, a cura, resolve o problema, faz você passar pela prova. Então vamos entender, vamos ter maturidade. A partir de hoje, Jesus Cristo, Espírito Santo, quer te dar maturidade neste dia. Entenda essa palavra, né? Quanto mais você mostra sinais de desânimo, de tristeza, ai, tô na luta, tô na prova, tô na dificuldade, mais você dá força, mais você não consegue sair, mais aumenta, né? Porque você atrai as coisas ruins. Mais ainda, espíritos negativos para sua vida, para toda a área que você está lamentando, falando, você está dando força. Então, em nome de Jesus, que a gente ande por fé, andar por fé, em meio ao caos, dificuldade, sofrimento, dor. Você está bem? Tô bem, graças a Deus, né? Com a força que a graça dá. Quanto mais você diz, eu tô bem, graças a Deus. Não, tá tudo bem, graças a Deus.
Deus está no controle, Deus cuida de mim. Mais a graça te fortalece, mais ela revigora, te dá alegria. Agora, quanto mais você murmura, mais você dá força ao problema. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 13. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Glória a Deus, o apóstolo Paulo dizendo que com a força que Cristo dá a ele pode enfrentar qualquer situação, mas porque ele anda por fé. Ele não fica murmurando, ele declara, por mais as situações, perseguições, as coisas positivo, com fé. Então é a graça que fortalece, né? Ou em outra versão diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então é a graça que vai te ajudar, que vai te fortalecer. Mas você tem que, tô bem, graças a Deus. Não, tá tudo bem. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, caramba, parece que essa pessoa não acontece nada com ela. Essa é uma pessoa que já tem maturidade e que Deus a fortalece. Deus tá ali com ela. Porque é uma pessoa que não quer, vai mostrar o que tá acontecendo, porque as pessoas não vão resolver. Olha esse exemplo que a gente tem na Bíblia, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 25 e 26, da mulher de Sunem. Olha o que ela fala. E assim, olha o que diz, aí assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Geazi, veja a mulher de Sunem, vem vindo aí. Corra até lá e pergunte se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho. E a mulher disse a Geazi que estava tudo bem. A mulher, ela já tinha acabado de perder um filho. Ela tinha um filho morto em cima da cama do profeta Eliseu, que ela tinha feito um quarto para ele em cima da casa dela. Ela deixou um filho morto dentro da casa dela. E ela saiu em direção ao profeta. Porque ela saiu em direção a quem podia ajudar. Com toda a calma. Porque ela usou a fé e não desespero. Ela declarou fé, né? E não murmuração. Você imagine se ela chegasse no empregado lá, Geazi, e ela se derramasse. Falasse, pelo amor de Deus, não tá nada bem, eu perdi meu filho. Você entende que ela perdeu um filho, isso é maturidade espiritual. Você entender, para que eu vou falar para ele? Para que eu vou murmurar? Para que eu vou chorar por essa pessoa se ela não vai poder fazer nada por mim? Então ela falou, não, tá tudo bem. Quando ela chegou na frente do profeta, aí ela se derramou. Pelo amor de Deus, me ajuda. Preciso que você vá até minha casa. Ali, quando ela falou pro empregado Geazi que estava tudo bem, o milagre já tinha acontecido. Porque ela agiu por fé. O milagre aconteceu ali, né? Que antes mesmo de qualquer coisa, né? Antes mesmo de Eliseu tocar, Deus já ia fazer o milagre porque ela agiu por fé. Ela teve calma. Ela confiou no poder de Deus, né? Então que a gente entenda essa palavra. A gente perdeu uma pessoa que perde um filho numa calma. Meu Deus do céu, uma pessoa entendia o poder de Deus, a graça, né? Não se derramar, choramingar aos pés de ninguém, porque ela sabe que somente Deus pode ajudar. Ninguém pode ajudar. A gente tem que parar de murmurar para as outras pessoas. A pessoa chorar, né? A gente tem que chorar aos pés do Senhor. A gente tem que se humilhar aos pés de Deus. Os outros a gente tem que ajudar, declarar fé, né? Não, Deus está no controle, mesmo a sua vida estando um caos. Porque a fé é sobre isso. É você falar do que você ainda não vive. É você declarar que está tudo bem, mesmo não estando. Isso é fé. Isso é crer que Deus pode fazer. No que ela falou, tá tudo bem, ali foi fé. Ali o milagre já aconteceu, né? Então, a gente tem que ter fé, ser positivo,
Ai, a situação é impossível. Ser positivo. Declarar fé. Tá tudo bem. Se humilhar aos pés do Senhor. Eu fico sem entender pessoas que dizem, ai, aquela murmuração, reclamação, ai, tô passando uma prova, uma luta, sem dificuldade. Ora por mim. Faça isso por mim. Ai, tem como você orar por mim? Tô passando por uma luta. Eu falo, meu Deus. Né? Eu fui uma pessoa durante o meu processo inteiro querendo me gabar de alguma coisa longe de mim. Mas quando Deus fala que não dá um fardo maior que a gente possa carregar. Por que você não consegue lidar com a prova, com a luta, né? E quer compartilhar com os outros e ajudar você em oração? Sendo que Deus é soberano, Ele entende, Ele sabe. Se você está passando por uma dificuldade que você não vai aguentar, Ele levanta alguém para orar por você, né? Por que você fica chorando, engano, pedindo oração o tempo todo? Você pede oração ali, pede oração aqui. Não, gente, Deus sabe que você não aguenta, se você não tá aguentando, se tá demais para você. Deus é soberano, Deus é poderoso, né? Eu, em todo o meu processo, eu nunca pedi oração para alguém. Nunca. Passar a dificuldade que for, eu me humilhava, eu chorava as pessoas assim, mas eu não pedi oração. Uma vez que eu pedi oração pela minha família, porque eu tava assim num estado de desespero, mandei mensagem no grupo, eu falei, ore pela minha família, uma única vez. É porque envolvia não só eu, mas outras pessoas. Mas eu nunca falei, ore por mim que eu tô com uma prova, numa luta, não tô conseguindo. Não, sempre Deus me sustentou. Sempre Deus me ergueu. Sempre eu tive que lidar com o processo e a paciência de esperar em Deus, né? Buscando, né? Acho que é falta de fortalecer um pouco mais o jejum, falta de ler um pouco mais a palavra e pedir discernimento, né? Uma vez que eu passei por uma situação que realmente foi muito difícil, eu falei, meu Deus, se eu passar daqui é milagre. Você vê a situação que eu tava, uma dor tão grande, eu não pedi oração. Acordei com uma mensagem de uma pessoa, amiga minha, e ela falou assim, tá tudo bem com você? Meu Deus do céu, o Espírito Santo me tocou colocando você no meu coração. E uma coisa, uma agonia. Eu fui ao banheiro, comecei a orar. Fiquei meia hora orando por você em línguas. E eu falei, meu Deus. E ela falou assim, calma, o Espírito Santo... E ela deu uma palavra para mim. E eu falei, glória a Deus, obrigado, né? Obrigado por orar por mim. Amém. Agradeci. E ali eu entendi. Quando você passa por uma situação que você não consegue, Deus levanta alguém, o Espírito Santo toca nos filhos dele. Ore por essa pessoa, busque por essa. Não é necessário ficar pedindo oração. Aí pede oração ali, pede oração aqui. Deus não vai dar um fardo que você não possa carregar. Que a gente tenha maturidade espiritual, confiança, fé em Deus. Entender que Ele faz, mas primeiro a gente tem que declarar. Não adianta murmuração. O problema não resolve, você dá força a ele. Não resolve, não resolve, não resolve, porque a boca amaldiçoa, a boca tá falando do problema toda hora. Que a gente entenda essa palavra hoje, que a gente peça discernimento a Deus nas nossas orações, que a gente não demonstre fraqueza, mas que a gente declare fé, sendo positivo, declarando fé, falando sobre a fé, ajudando as pessoas. Que a gente tem que esquecer os nossos próprios interesses e ajudar, ter interesse em ajudar o próximo, em ajudar quem está afastado. É para isso que Deus nos chamou. Não para que outras pessoas resolvam o nosso problema, não. É somente Deus que vai resolver. Então que a gente siga o exemplo da mulher de Sunem, que em meio ao caos total de uma perda de um filho, ela disse que estava tudo bem.
Porque ela olhou para a pessoa e falou, por que eu vou falar? Ele não vai me ajudar. Né? Então, em nome de Jesus, guarda essa palavra no teu coração. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, meu Deus. Que a gente vigie a nossa boca. Que a gente ore mais, que a gente busque mais, que a gente jejue mais. Que a gente para de murmurar por pessoas que não podem resolver. Falar da força ao problema. Repreenda esse mal da nossa vida. E que a gente possa declarar fé, coisas positivas sobre as nossas situações, problemas. Em nome de Jesus. Que a gente alcance o nível de maturidade espiritual e tenha fé no coração e nas palavras. Em nome de Jesus. Assim eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.